Olá pessoal, aqui é o Bernardo. Hoje eu respondo uma pergunta aqui de um membro do grupo que tem um salão de beleza. É um salão que antes desse problema todo aí vinha crescendo bastante. Então é um empresário bem sucedido, tem produtos, tem serviços. Mas o fato é que o forte dele, nesse momento, ele não está conseguindo fazer, que é atender os clientes que vão lá, ou até mesmo clientes do sexo feminino, em sua maioria, para fazer a sua estética, para fazer o seu cabelo, e geralmente trabalhava com ticket médio alto. Na cidade onde ele até está permitido funcionar, ok? Ao contrário de, por exemplo, capital do Rio de Janeiro. Mas, mesmo podendo funcionar, o fato é que as pessoas não estão vindo. Ele está trabalhando aí, vamos dizer, com 20% do movimento, ou talvez nem isso, as pessoas estão assustadas. E por esse motivo, ele me mandou aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui para conversar com vocês. Ele está com dificuldade em pagar os seus custos fixos, que hoje estão na casa aí de 15 mil reais por mês, ok? Sendo que o maior desses custos é a prestação do financiamento imobiliário. Na verdade é uma espécie de consórcio que ele fez, mas o fato é que isso custa 5 mil reais por mês. Pelo que a gente conversou, hoje, se o imóvel não fosse financiado, se o imóvel fosse alugado, por exemplo, ele estaria pagando ali talvez 2 mil pelo ponto, 3 mil no máximo, até porque a gente está numa época muito favorável para quem ocupa um imóvel negociar o valor do seu aluguel, não é mesmo? Então o fato é que são 15 mil de custos fixos e pelo que ele me disse, mesmo abrindo, mesmo podendo abrir, não está conseguindo chegar ali no ponto de equilíbrio. Por quê? A demanda caiu bastante. Então, reflexões, que soluções a gente tem para esse empresário? Em primeiro lugar, não tenho aqui uma solução mágica. O que a gente tem são testes que a gente precisa fazer, hipóteses que a gente precisa considerar e, gente, implementar, ver o que acontece. Então, a primeira coisa é o seguinte, não tem muito jeito. Para mim, empresas que dependem muito dessa interação física, elas não vão conseguir superar a barreira da proibição para algumas cidades e, do outro lado, a barreira da inibição. Na cidade dele, o público está permitido, mas ainda assim as pessoas estão com medo, estão em casa. Então, o que a gente pode fazer é, primeiro, verificar o seguinte: quanto caixa você tem para segurar isso, meu amigo? Tem ou não tem caixa? Porque o caixa, ele é o primeiro fôlego, é a reserva financeira que você tem para atravessar tempestades. Não há muito como ser diferente, as reservas existem para isso. Se você não tem reserva, você vai ter que pensar em empréstimos, financiamentos ou se desfazer de ativos. Pelo que eu entendi, o próprio imóvel onde a loja está inserida é um ativo. Você comprou, você adquiriu, está financiando ainda, mas você deve ter pago um sinal. Então tem que pensar sim na possibilidade de desfazer esse negócio. Ah, mas eu vou perder dinheiro. Claro que vai. Mas se você não tiver dinheiro na mão, para aguentar aí mais alguns meses de resultado negativo, pode ser pior. Se você não tiver dinheiro na mão para investir em novas fontes de renda, também pode ser muito pior. Então não se apegue à questão de ser ou não ser proprietário de um imóvel. A gente precisa entender que sempre que uma empresa resolve fazer o investimento de comprar o próprio imóvel onde ocupa, ela acaba misturando o que é um investimento imobiliário com um investimento empresarial. Se uma empresa vai e compra um imóvel qualquer, onde ela não opera, uma empresa comprou um apartamento e aí vai alugar o apartamento, ou a empresa comprou um galpão e aí vai alugar esse galpão para terceiros, legal, é uma empresa que fez um investimento imobiliário, está bem separado da operação normal dela. Mas quando a empresa adquire, ou constrói, seja lá o que for, o próprio imóvel que ela ocupa, ela acaba misturando, e isso pode ser perigoso, ela acaba misturando o que é um investimento imobiliário do seu investimento de negócio. Porque para a empresa, isso talvez seja complexo para entender aqui num vídeo rápido, mas o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: para a empresa, nesse custo fixo de 15 mil, não é 5 mil de prestação, porque prestação não é custo, prestação é um investimento. Então esses 5 mil eles têm que ser colocados à parte. Então o custo real para a empresa operar são os outros 10 mil de custo fixo, mais, vamos dizer aí, o equivalente a uns 2 mil de aluguel. Mesmo o imóvel sendo seu, você tem que considerar assim: o que é um aluguel equivalente no mercado? Que é o conceito de custo de oportunidade. Mesmo o imóvel sendo seu, ao você ocupá-lo, você está o quê? Deixando de ter uma renda equivalente ao valor do aluguel, que nesse caso aí, por hipótese, 2 mil reais. Então o custo fixo real dessa empresa não seria 15, mas sim em torno de 12.
E do outro lado, numa outra planilha, eu olho o meu fluxo de investimento. Você escolheu investir 5 mil por mês, e nesses 5 mil tem amortização e tem juros. Você escolheu investir para um ganho futuro, né? Para ter patrimônio, seja lá o que for, mas é outra conta, outra planilha. Só que como esse imóvel que você resolveu investir, ele é o próprio imóvel que você usa para operar, você acaba misturando as duas coisas. Então fica ali um verdadeiro balaio de gato, que aí não dá para saber o que é aluguel, o que é parcela, enfim. Aí a gente precisa ter mais tempo para aprofundar aqui nessa conta matemática. Mas o fato é que uma possibilidade que você tem que pensar é se desfazer do imóvel, quem sabe vende até para alguém que queira alugar para você, né? Porque você mudar de imóvel a essa altura do campeonato é complicado, né? Iria requerer gastos com a adaptação do novo imóvel para a tua operação, que eu sei que é caro, né? Obra, enfim, marcenaria, sempre tem essas coisas. Mas queira ou não, você tem que pensar nisso, tá? E a outra possibilidade, como eu falei, arruma uma forma de você se financiar se você não tem reserva. Pega um empréstimo, aguenta mais com fôlego para você ter tempo. Sem tempo não dá para fazer nada. Qualquer outra ideia, eu preciso gerar mais dinheiro, né? Eu preciso gerar produto e serviço. Ok, mas você tem que ter tempo para respirar. Se você toda semana está na dúvida se vai conseguir pagar as contas, você não consegue nem raciocinar, né? Então, por isso que a primeira medida, ela é de ordem financeira. Já discuti isso com muitos amigos, né, consultores. A primeira coisa é o marketing. Não é o marketing. A primeira coisa é ter dinheiro em conta para pagar os compromissos da semana. Senão você não consegue ter tempo, né? Não tem cabeça para raciocinar, né? Investir a tua energia cerebral em coisas inteligentes. É simplesmente impossível. Então, pensa nisso. Então, voltando aqui para o caso do colega, né, que me parece que já cortou tudo que ele podia aqui de custo fixo, né, não cabe aqui entrar no detalhe de cada item, né, começar a pensar em novos produtos ou serviços. Então, primeiro, né, para diminuir esse medo das pessoas, seria interessante pensar numa comunicação exaustiva e criativa com toda a sua base de clientes para mostrar o seguinte: olha, né, você que acha que está tão seguro em casa, na verdade em casa você pode estar tendo mais risco do que aqui no nosso salão. Né? Tenta fazer isso de maneira bem humorada, você não quer irritar o cliente, né? Nem parecer que você está fazendo uma propaganda política, mas mostra para ele que você toma os cuidados, que há higienização, etc. Tem que ser convidativo para esse cliente que no fundo quer sair de casa, no fundo quer voltar aí a dar uma volta, né, na rua. Procure convencê-lo de que vale a pena, de que não é arriscado. E não é convencê-lo com promoções, porque você vai, vou cobrar 50% só do valor. Porra, aí talvez não vai adiantar, né? Não estou dizendo que você não possa fazer um descontinho, mas é muito mais, né, o oferecer algo mais do que baixar o preço, né? Até porque essa moça, de repente, já está aí há 2, 3 meses sem ir no cabeleireiro, né? Ela já está há 2, 3 meses sem gastar o que ela gastava. Então, se ela gastava 200 pratas por mês, ela já economizou 600 pratas. Então, o menos importante talvez seja você dar um desconto, né? Dependendo da tua realidade. Apenas estou dizendo para que o desconto não seja o foco. Mas uma vez que você, né, comece a mostrar para o seu cliente que é seguro, que é tranquilo, né, tende a haver um aumento na procura. Outra coisa, os poucos clientes que estão indo com você, eles estão marcando no seu Instagram pessoal que estiveram aí, né? Isso é importante. Que tal um stories com esse pessoal? Porque as pessoas elas moldam o próprio comportamento muito baseado nas outras, né? O nome disso é prova social. Você vê as pessoas fazendo, você vai fazendo. Aliás, aconteceu isso aqui no Brasil, né? Alguns governadores, né, se preocuparam com o estudo do Imperial College, né, com a possibilidade de termos milhões de mortos, né? Não sei de onde tiraram esse número, mas o fato é que, à medida que alguns governadores começaram a fazer isolamento, etc., a maioria foi no efeito manada. A mesma coisa em relação ao medo. Você vê, fulano está ficando em casa, eu vou ficar em casa também. Mas o contrário pode ocorrer. Fulano está indo, cara, de repente eu vou também nesse salão. Então, isso tende a fazer o quê? Aumentar o seu movimento. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que você pode pensar é o seguinte: esse cara, né, essa moça que quer ficar em casa, né, o que ela pode fazer, né, como alternativa? Será que você pode vender para ela um produto? Para ela cuidar do cabelo dela em casa? Né? Comprar um lote pequeno, mesmo que você não ganhe dinheiro, né, porque se você for comprar a quantidade pouca, talvez você não vai ter margem, mas pelo menos você mantém o seu cliente conectado contigo. Porque de fato, né, ele precisa continuar cuidando do cabelo, né, seja homem ou mulher. Então, se ele não pode ir na loja, como é que ele faz isso em casa?
Será o caso de você fazer um vídeo tutorial ensinando a usar um determinado produto ou serviço? Aí já é um plus, porque o produto ele talvez compre em outros lugares, mas o produto com essa explicação, e a explicação feita por você, que já é uma pessoa que ele confia, que você está cuidando do cabelo dele ou dela há tanto tempo, então avalie aí essas possibilidades. Mas o ponto de partida é a realidade financeira do teu negócio. Se você não tem tempo para respirar, você vai precisar captar recursos. Se você não tem recurso, você vai precisar vender ativos. Ah, mas vai demorar para vender. Bom, então quanto mais rápido você se movimentar, mais rápido você vai ter o seu resultado. Lembrando que é possível você fazer a famosa venda alugada. Você vende o imóvel para aquele que vai alugar para si. Aliás, vai alugar para você mesmo. Então você nem sai. A única coisa que muda é papel. Em vez de ser seu proprietário, agora você é o inquilino. Então, pensa nessas possibilidades, São apenas algumas, é o que dá para falar num vídeo de 10 minutos. E a gente vai se falando por aqui. Novas perguntas vocês podem continuar enviando aqui dentro do grupo, tá bom? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.